Levante suas mãos. Senhor, nós te louvamos pela vida do apóstolo Rafael. Cobrimos a casa dele, a Síria, sua esposa, e os seus filhos Pedro e Vicente. E esses 30 dias de sementes no Brasil, nós profetizamos: Síria, Vicente e Pedro, Casa do Leão, vocês vão colher. Nada vai ficar para trás. Tudo quanto ele semeou aqui, o tempo, os recursos, a palavra, as ministrações, que ele vai colher na casa dele, ele vai colher na família dele, vai colher na igreja dele. Nós profetizamos no nome de Jesus, que será um tempo poderoso, no nome santo de Jesus, que todas as sementes, o nosso Deus, Ele é justo, e Ele há de aumentar a tua sementeira, e há de trazer a multiplicação. Nós profetizamos um tempo de qualidade com a tua família, um tempo de descanso, que Deus vai proporcionar, pelo tempo de trabalho que vocês tiveram aqui. E aqui, como é o último lugar que vocês vão passar antes de ir embora, nós enviamos vocês de novo para Portugal, nossa pátria mãe. Abençoamos Portugal, declaramos o nosso amor por Portugal. A tua palavra diz, Senhor, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo que você faça vai bem, e para que prolongue o seu dia sobre a terra. Nós honramos Portugal, nós declaramos nosso amor por Portugal e abençoamos Portugal, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eterno, é poderoso, é sobrenatural. Obrigado, querido. Fica em pé só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Então pode deixar. Vamos dar a primazia ao Senhor. Já existe um ambiente propício aqui nesse lugar. E o que mais me chamou a atenção foi o trono que é estabelecido aqui. Todo lugar que existe um trono, Jesus governa. E todo lugar que Jesus governa, a gente precisa se submeter. Então eu não posso ministrar aonde Deus já está ministrando. O Espírito já está ministrando aqui. E eu tenho a sensibilidade de dar a Ele a liberdade para continuar fazendo, amém? Você pode colocar a mão no teu coração e diga assim: Jesus, continue. Diga: Jesus, continue. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a exaltação por tudo o que acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele. Sente-se aí. Ministrar em casa fica fácil, irmão. E quando eu encontrei o apóstolo Diego Zacar pela primeira vez, Deus só nos fez se encontrar, mas nós já estávamos unidos desde a fundação do mundo. Porque foi um amor à primeira vista. E existem muitos relacionamentos que são políticos, mas alguns relacionamentos eles são prováveis. E Deus estabelece esses relacionamentos quando ele já existe nas regiões celestiais. E eu amei o pastor de vocês. Amém. Por isso eu estou em casa. É bom estar no ambiente onde Deus já está ministrando. A gente não precisa se preocupar com o que vai pregar. A gente só precisa liberar. Quem aqui é nativo de Pouso Alegre? Levante a mão, as duas mãos assim. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Eu preciso da sua legalidade. Eu preciso da sua legalidade, porque nós não ministramos às pessoas, nós ministramos aos territórios. E a cidade de Pouso Alegre vai sentir o peso da palavra de Deus nessa noite. Você pode levantar a mão assim? Abençoa a minha vida, por favor, abençoa. Peço para que o Espírito Santo libere sobre a cidade. Você tem autoridade e autonomia para fazer isso. Peço para que o Espírito Santo libere sobre esse território, sobre a cidade de Pouso Alegre, sobre o estado de Minas Gerais, sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra.
E que a partir daqui, da cidade de Pouso Alegre, um grande avivamento e um grande incêndio alastre-se sobre o estado de Minas Gerais. Pai, nós legalizamos a Tua palavra e pregamos ao vento, ao mar, à terra, pregamos aos seres viventes, pregamos aos homens, mulheres, crianças, jovens, velhos dessa cidade. Declaramos que Jesus Cristo reina sobre a cidade de Pouso Alegre, e não há obra contrária que permaneça em todo o ambiente que Jesus é pregado com poder, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra ela é ministrada ao ambiente, irmão. E quando você pega a palavra é porque você conseguiu entrar no ambiente da palavra. Porque tem muitos cristãos que participam do culto e há 20 anos eles são as mesmas pessoas, sendo que a palavra de Deus, escute, ela não tem a função de alegrar a sua alma. A função da palavra de Deus é transformar a sua vida. E toda vez que você para ouvir a palavra, irmão, é um problema. Porque ela vai tirar algumas coisas do lugar e colocar outras no lugar. E a palavra de Deus, ela é violenta. Sabe com o que a Bíblia compara a palavra? Com uma espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? Ela tem corte dos 2 lados. Ela foi desenvolvida pelos monges para ter a função de perfurar o homem, tirar o corte, fecha, porque ela tem um corte dos 2 lados, e o sangue não derrama, ela sangra por dentro até morrer. Por isso que ela é uma espada de 2 gumes, porque você não vê nada por fora acontecendo, mas por dentro já está sangrando, já está tendo efeito por dentro. A palavra de Deus é violenta, irmão. E não existe distinção do poder da palavra. Um pode pregar uma palavra profundíssima de revelação, e outro pode pregar a simplicidade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus por si só, ouça, ela é poderosa para transformar a sua vida. Mas apóstolo, por que alguns não são transformados? Porque a palavra ela é pregada ao ambiente. Se você não entra no ambiente da palavra, ela só vai servir de fonte de informação para você. E quando a palavra só serve de fonte de informação, ela é um problema. Então sabia que tem 3 níveis de intelecto nas pessoas. Existem pessoas informadas, existem pessoas inteligentes e pessoas sábias. A pessoa informada é aquela que aprende um monte de coisa, mas ela nunca consegue executar nada, porque ela só contrai informação. Então a pessoa estuda, você perguntar para ela o que aconteceu no século não sei o que, ela sabe. Quem foi o rei, ela sabe. O que aconteceu, sabe. Ela é cheia de informação, mas ela não consegue operar, porque ela é só uma pessoa informada. E a pessoa inteligente? A pessoa inteligente é aquela que ela nunca ouviu falar do negócio, mas você dá para ela fazer, ela pega, fuça e faz. Você já conheceu pessoas assim, que ela nunca estudou o assunto, mas você dá para ela, ela fuça e desenvolve. É gente inteligente. E tem a pessoa sábia. Sabe quem é o sábio? O sábio é aquele que aplica a informação com a inteligência. O sábio é aquele que pega a informação dentro da inteligência e põe ela em prática. E só o Espírito de Deus pode tornar um homem sábio. Por isso você não pode ouvir a palavra de Deus dentro do seu intelecto. Você tem que ouvir a palavra de Deus dentro do campo do Espírito. Por que existe um tangedor comigo pregando? Porque ele vai dando o ambiente aqui, espiritual, para você entrar nele. Por que existe uma batalha espiritual toda vez que a palavra está sendo pregada? Você começa a pensar no que você vai jantar depois, você esqueceu, é uma dispersão. Já aconteceu com você, não? Se nunca aconteceu com você, vem aqui na frente, eu vou orar para você morrer. Porque você tem uma dimensão de glória extraordinária. Porque todo mundo sofre essa dispersão na hora da palavra. Todo mundo. Tem um momento que você viaja assim, você não pegou aquilo que foi liberado. Por quê? Porque Jesus falou que tem uma ave de rapina, que ela rouba a semente antes mesmo dela penetrar no coração. Então, irmão, deixa eu te dar um conselho. Você não precisa esperar uma palavra profunda, você precisa ir profundo na palavra. Você precisa entrar no ambiente profundo e falar assim, qualquer coisa que liberar aqui vai transformar a minha vida. Quando você entra no ambiente, escute, o pregador fala assim, ei, Jesus te ama, você sai curado de toda carência, rejeição, você pega aquilo por dentro, ela sangra você por dentro, molda o seu comportamento. E o que foi ministrado? Jesus te ama.
Só que você pegou a palavra no ambiente da palavra. Por isso, irmão, entre no ambiente da palavra de Deus, porque a palavra é pregada no ambiente. Posso ouvir um amém? E eu tenho visto nesses dias, que são dias pontuais, em que a palavra de Deus está distinguindo aqueles que são informados, daqueles que realmente penetram o ambiente da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é literalmente poderosa, escute, e suficiente. Repita comigo assim: a palavra de Deus é suficiente para transformar a minha vida. Por isso você que está assistindo em casa também, não se disperse não. Deixa o telefone do lado, sai debaixo da coberta, senta aí posicionado, entra no ambiente da palavra, porque ela vai pegar você aí na sua casa também. Abra a Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 8. Você vai entender o que a palavra faz. Obrigado, Espírito Santo. Hebreus capítulo 8. A partir do versículo 8 diz assim, ó. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Hebreus capítulo 8, a partir do verso 8 diz: e de fato, repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 9, põe a sua atenção aí. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Isso aqui é Deus falando que vai firmar uma aliança. Olha só a aliança de Deus. E não, no versículo 10, com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor, na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração eu as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Até aí. Então, o texto deixa claro que Deus, ele se movimenta segundo a aliança, porque a primeira aliança que Deus fez com o povo não permaneceu na aliança. Então a Bíblia diz que Deus não se atentou para eles, porque eles não permaneceram na aliança. Mas ele aí diz: mas vem dias que eu firmarei uma nova aliança. E nessa nova aliança, olha qual é o contrato, olha o contrato de Deus. Nessa aliança, o benefício de vocês será: eu vou escrever a minha lei no pensamento de vocês, e eu vou imprimir no coração de vocês. E ninguém vai precisar ensinar o seu irmão a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso é tão profundo quanto o ar que nós respiramos. E você vai entender por quê. Porque a palavra de Deus, verdadeiramente, ela tem o objetivo de moldar o nosso comportamento. Veja que quando Deus cria o mundo, Ele cria pelo poder do quê? Ele cria pelo poder do quê? Da palavra. Porém, quando Deus cria o homem, Deus não usa a palavra para criar o homem. Deus cria o homem no ambiente de intimidade. Deus toca no homem e sopra sobre as narinas dele. Tudo Deus cria com o poder da palavra. O homem não vai ser criado pelo poder da palavra, ele vai ser criado na intimidade. Deus cria o homem. O homem se corrompe pelo pecado, e Deus fala: agora, para restaurar, vai ter que ser pelo poder da palavra.
Para criar, Deus cria na intimidade. Para restaurar, Ele cria na palavra. Sabe por quê? Porque quando o homem cai, escute, ele se iguala a toda obra criada. Porque o fôlego de vida, o Espírito, é o que diferenciava o homem de toda a criação. Mas o espírito do homem dorme na queda. Então o homem fica igual a toda criatura. E toda criatura foi criado pelo poder da palavra. Então, para restaurar o homem, Deus restaura pelo poder da palavra. Está aí porque é que muito cristão, ele fica 20 anos da igreja, e a vida dele é a mesma, ele continua dando calote, ele continua mentindo, enganando, ele continua colhendo o fruto das obras da carne. Por quê? Porque ele não deixa a palavra restaurar ele ao estado original. Irmãos, aí ouça. Tá bom, vamos lá em 1 Reis, deixa aberto aí, a gente já vai voltar. Se Deus quiser, senão a gente não volta. Vai lá, 1 Reis capítulo 19. Primeira Reis 19. A partir do verso 3, está aqui? 1 Reis 19, 3. Olha só. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4. E ele mesmo, olha só, ele mesmo, porém, ele se foi ao deserto. Ele foi porque ele quis. Posso ouvir um amém? Ele mesmo falou, eu vou entrar. Ele foi para o deserto. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo, repita comigo, um anjo. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, ei, levanta-te e come. O que Elias fez? Deitou-se, versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. O anjo falou para ele fazer o quê? Levantar, comer e beber. E o que ele fez? Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele fez exatamente o que o anjo falou para ele fazer. Olha só. Aí o anjo falou, tem que explicar direitinho, que acho que ele não entendeu. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Verso 8, levantou-se pois, comeu e bebeu, e a força daquela comida, presta atenção nisso, irmão, isso é poderoso. Jesus vai mudar o curso da sua identidade cristã aqui, em nome de Jesus. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até, aonde? Até Horebe, o monte de Deus. Até aí. Então Elias, ele provocou um ambiente de manifestações celestiais, olha só. Existem dois cenários na Bíblia, de um homem no deserto, e Deus enviando um anjo para alimentar eles. Ó, o Espírito Santo precisa falar com alguém aqui. Num ambiente é Jesus, o Espírito pega ele e fala, eu vou levar você para o deserto, e lá no deserto, os anjos servem Jesus depois de ser tentado. Só que no outro ambiente, o homem entra porque ele quer. Ele mesmo entra no deserto, mas no mesmo ambiente, os anjos também são liberados e servem ele. Sabe o que eu entendo? Presta atenção aqui. Eu quero ver se os profetas estão com fogo aceso aí, ó. Presta atenção. Todo o ambiente de deserto, ele provoca uma manifestação celestial. Todo o ambiente onde o homem íntegro, ele está no ambiente de escassez, de privação, de angústia, ele atrai uma movimentação celestial. O reino espiritual respeita homens de deserto. Homens que permanecem ali angustiados, que não querem sair dali. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Estou numa casa profética, posso ouvir um amém? Amém. Então escute. Lugar de profeta. Estou falando profeta casca grossa. Lugar de profeta é no deserto.
não importa a circunstância natural que você vive, dentro de você sempre vai ter uma angústia, porque o profeta ele vê na frente. Enquanto todo mundo está rindo, o profeta está chorando. Enquanto todo mundo está chorando, o profeta está rindo, porque ele vê na frente. Todo profeta vê na frente. Escuta aqui, irmão, talvez você nem sabe que você é profeta, mas por causa da angústia que você carrega, hoje Deus está revelando para você, você é um profeta. Aí você olha para o lado e fala assim, mas está tudo bem, não tem motivo para isso. Mas dentro de você tem uma angústia, ai meu Deus. Você fala, mas está tudo bem em casa, no ministério, está tudo bonitinho, tem até dinheiro na conta. Você está entendendo? Mas dentro de você tem uma angústia, fala, ai, meu Deus do céu. E hoje você está entendendo que todo profeta ele vive no deserto. Agora ouça o perigo. A Bíblia diz que João Batista, ele cresceu no deserto. Escute, João Batista foi criado no deserto. O bicho era casca grossa. Ouça! O João Batista cresceu no deserto, na escassez, na privação, na angústia. E toda a circunvizinhança vinha ter com ele no deserto. O problema hoje é que os profetas estão procurando as pessoas, mas as pessoas têm que procurar os profetas. Escute. E toda a circunvizinhança vinha ter com João no deserto. Enquanto João Batista pregava, ele confrontava e falava, raça de víbora. Ele confrontava as pessoas, na onde que ele confrontava? Me ajuda aí, aonde que ele estava? No ambiente de deserto. Ele confrontava e tinha autoridade. Ele confrontava e as pessoas se arrependiam. Ele pregava e as pessoas se rendiam ao batismo. Ele pregava e tinha conversão. Ei! Aí João Batista saiu do deserto e foi para dentro do palácio. Só que no palácio ele confronta e perde a cabeça. Ele perde a autoridade dele no lugar confortável, irmão. Quando o profeta fala assim, não, eu não aguento mais, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, eu preciso ir num lugar confortável. Aí João Batista vai para o deserto e perde a cabeça, irmão. Porque lugar de profeta é andando no deserto. Tem gente que nem sabia que era aqui, está entendendo, Essa angústia, não tenta perder ela não. Eu falo para os pastores em Casa do Leão, a angústia é sua melhor amiga, abraça ela. A angústia é sua amiga, abraça ela, fica com ela, porque a angústia te protege no lugar da dependência. A angústia te protege no lugar da integridade. A angústia te santifica, meu irmão. Aí quando João Batista sai do lugar que ele foi chamado para estar, ele foi chamado para estar no deserto. Quando ele sai do deserto, ele perde a cabeça. E Elias no deserto, enquanto ele estava no deserto, tem manifestação de anjo. Escuta o que eu vou te falar. Os anjos pegam, ele traz uma comida para o profeta. O profeta come, se alimenta, se fortalece e permanece no mesmo lugar. E depois o anjo vem pela segunda vez. E pela segunda vez ele come, só que agora essa outra comida ela tinha outro nível. A outra comida que ele pega, move ele de lugar. Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui talvez vai definir a sua identidade profética. Presta atenção. Existem dois tipos de revelação, porque nós somos uma casa de revelação. Posso ouvir um amém? Nós somos uma casa apostólica e nós andamos no ambiente de revelação. Presta atenção. Quando nós andamos no ambiente de deserto, nós provocamos a revelação. Só que a revelação tem duas esferas de atuação. Primeiro, a revelação ela te alimenta, te fortalece. Você pega a revelação, uou! Vira um leãozão. Que vinha, eu vou rachar no peito. Mas ela não te move. Só que tem outro nível de revelação, que quando você pega ela transiciona você de um lugar para o outro. A revelação, tem revelação que você pega ela, que você fala, meu Deus, eu preciso me mover segundo essa palavra. Então tem revelação que te alimenta e tem revelação que te move. Quando Jesus é servido pelos anjos, que ele pega um pão celestial, ele se move, ele sai do deserto. Então tem gente que precisa entender qual o nível de revelação. A que só alimenta, só que quando você vai mais fundo, irmão,
quando você persevera e vai mais fundo, existem níveis de revelação que te move. Agora ouça, revelação não te move para o destino, a revelação te move para Deus. Toda revelação que te move para um destino é perigosa, porque quando o anjo traz uma comida para Elias, ele leva Elias para o monte de Deus, e lá no monte de Deus, escute, Deus se revela para Elias, e quando Deus se revela para o profeta, Deus dá o destino. Aí Deus fala, agora você vai, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, unge Eliseu, profeta em seu lugar. Quem vai dar o destino é Deus. A revelação, ela vai puxar você para Ele, porque o destino está nele. Tem gente aqui que pode falar, mas pastor, faz 20 anos que minha vida está parada, e eu tenho revelação, mas a revelação só te alimenta, você vai ficando gordo, só te alimenta, você tem que ir mais fundo, para a revelação te mover para Ele. E quando você está nele, irmão, quando você entra nele, Ele vai falar, filho, faça isso, aquilo e aquilo. O destino quem dá é Ele. A palavra revelada nos leva para Deus. Se não fosse assim, Deus podia ficar lá no trono dele quietinho e falar, vocês trocam o pau aí, vai dando destino um para o outro, vocês se viram, não precisa de mim para nada. Mas nós como profetas precisamos profetizar para que todos se acheguem a Ele, e nele existe a plenitude e a totalidade da glória. Nele. Você vê o que o poder da palavra faz, né? Agora em Hebreus capítulo 8, ouça, ele fala, eu vou firmar uma aliança, e o resultado da aliança, repita comigo assim, ó, o resultado da aliança, diga, o resultado da aliança é a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus na minha mente, diga, é a palavra de Deus nos meus sentimentos. Ouça, essa palavra foi resultado de uma crise minha, Diego, uma crise minha de entender por que algumas pessoas, acho que você nunca passou isso, mas eu já passei. Você senta o cara e você prega a Bíblia inteira para o cara, 20 anos, a vida inteira, você ensina Gênesis, o cara fez todo o curso teológico, fez escola dominical, estudo bíblico, discipulado, tudo que você imaginar ele fez, até comer página da Bíblia já comeu. Mas por que ele não consegue pensar segundo a palavra de Deus? Ele não consegue sentir segundo a palavra de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não aprendeu o fundamento, a aliança. Deus só tem compromisso com a palavra dele com homens que têm uma aliança com Deus. A nossa geração precisa aprender o que é aliança. O índice de divórcio na sociedade mostra o quanto a nossa geração não sabe o que é aliança. O índice de gente que muda de igreja igual muda de roupa é o reflexo que a nossa geração não entende o que é aliança. Porque a aliança, irmão, escute, a aliança derruba sangue. Sem sangue não tem testificação de aliança. Deus faz uma aliança com a humanidade caída lá no Éden. E Deus fala assim, aquele nascido de mulher, ele vai pisar a cabeça da serpente. E só consome essa aliança só é consumida em Jesus Cristo, quando Jesus é pregado na cruz do Calvário. Porque toda aliança, ela só é selada com derramamento de sangue. Só que a nossa geração não sabe perder por causa do outro. A nossa geração precisa aprender, e essa tem sido a minha angústia. Eu estou pregando sobre a cidade de Pouso Alegre, que Pouso Alegre será uma referência, Bracalabadu Kinehas, será uma referência de aliança.
Quando as pessoas quiserem aprender sobre a aliança, elas vão vir em Pouso Alegre te ouvir, porque você é um homem de aliança. Por isso que Deus se move. Por isso que você pega a revelação. Você lê a Bíblia, pum, a palavra na mente. Você lê a Bíblia, pum, a palavra no sentimento. Porque tem o quê? Aliança. E Deus está à procura de homens de aliança. Não sei se você percebeu, mas com certeza você deve ter percebido que você é inteligente. Que Deus parou tudo para chacoalhar a árvore e distinguir os que são dos que não são. Você percebeu isso ou não? Eu não sei se você percebeu que os que não são, ele só estava esperando uma oportunidade para não ser. E os que são, permanecem sendo em qualquer circunstância. Jesus falou isso. O imundo suje-se mais e o santo santifique-se mais, não é? Aí tem um momento que Deus chacoalha a árvore assim. Fala, eu quero ver quem que é santo e quem que é profano. É. E nesse tempo que Deus vai nos reformar, escute, em toda a igreja do Senhor está sendo reprovada. Ouça, toda a igreja do Senhor está sendo reprovada, tanto as prudentes quanto as nécias, porque ser reprovado, ouça, é ter a oportunidade de ser provado de novo. Na nossa mentalidade, ser reprovado é castigo. Mas na mentalidade de Deus, ser reprovado é ter a oportunidade de ser provado de novo, até ser achado fiel. Até ser achado fiel. Quando eu sou reprovado, cara, eu me lanço na graça, eu falo, obrigado, Senhor. O Senhor está me dando a oportunidade de ser provado de novo. Quando um aluno reprova na escola, ele está tendo a oportunidade de fazer a mesma série de novo. Mas como a nossa mentalidade é uma mentalidade consumista, então nós estamos perdendo um ano da vida. Não, você não está perdendo um ano. Você está ganhando a oportunidade de ser melhor do que aqueles que foram primeiro. Porque eles fizeram uma vez só, você está fazendo duas. Você vai aperfeiçoar os erros deles. Ser reprovado é uma virtude, irmão. Homem que suporta ser reprovado, na Bíblia chama ele de sábio, não é assim? Como que a Bíblia chama quem é reprovado? Você sabe? De sábio. Quem é reprovado é sábio, porque o reprovado, ele não anda duas vezes pelo mesmo caminho de erro. E nós estamos sendo reprovados, porque Deus está nesses dias procurando homens com veemência no que diz respeito à aliança. Porque se você não aprender o fundamento, ouça, o que é aliança, presta atenção nisso, irmão. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, fazer 100 cursos de teologia. Faz curso o dia inteiro, faz curso, tudo de curso que você quiser. Lê, estuda, você vai ficar só gordo de informação. Porque se você não tiver aliança, ouça, a palavra nunca vai penetrar o seu pensamento e nunca vai penetrar o seu sentimento. Por isso que tem gente que só dá oferta para o pobre, não porque ele é generoso, é porque ele é orgulhoso. Você sabia que tem gente que oferta na igreja, não é porque é generoso, é porque é orgulhoso? Você sabia? Então você fica sabendo, porque eu ofertei durante muitos anos porque eu era orgulhoso. Falava, se eu não levantar para ir lá ofertar, os irmãos vão pensar que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Aí eu levantava e muitas vezes ia com a mão vazia, só... Eu fiz isso, irmão. Quantas vezes eu não levantei com a mão vazia assim, fui dentro da salva, com a mão vazia, só por orgulho, para as pessoas, ó, como ele é generoso. E tem gente que não oferta por generosidade, oferta por orgulho. Porque a palavra de Deus não tocou o sentimento dele ainda. Porque quando a palavra toca o sentimento, a gente não precisa nem esperar a hora de ofertar. A gente já chega com o coração compungido e fala, cara, eu quero ofertar no altar do Senhor. Quando você vê um pobre na rua, a maior hipocrisia, presta atenção, a maior hipocrisia, eu prego isso na nossa igreja, porque a gente tem um trabalho social muito expressivo na cidade. Nós cuidamos de 300 moradores de rua, num país de primeiro mundo, no centro de Lisboa. Só que tem muita gente que eu quero ir para a missão, eu quero ir para a rua dar comida para o pobre. Mas durante a semana passa do lado do pobre no mercado, não tem coragem de dar um pedaço de pão velho para ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não moldou o sentimento, só informou do que deve fazer.
Isso é o que Deus está destruindo nesses dias. Pessoas que foram convencidas e não foram transformadas. Então a igreja tem um poder poderoso, apóstolo, de convencer as pessoas. Porque as pessoas olham, elas falam, eu quero ser igual a ele. O que ele faz? Eu vou fazer também. Só que não entende o fundamento e o princípio, que é ter a palavra de Deus na mente e ter a palavra de Deus no sentimento. Você não chora, você não resolve as coisas segundo o pensamento da palavra de Deus. Você não se compadece do necessitado, você não se compadece do pecador. Você quer ver o cúmulo da hipocrisia? É a pessoa se compadecer do pobre na rua, mas não se compadecer do mentiroso, do orgulhoso dentro da igreja. Ah, esse cara é um orgulhoso, eu não suporto ele. Ah, mas aquele coitadinho, vou ajudar ele. Distinção de pecador. Mas quando a gente tem um sentimento, segundo o sentimento de Cristo, cara, o cara pode ser um orgulhoso, mentiroso, profano, ladrão, sem vergonha. A gente vai amar igualzinho o morador de rua, a prostituta. Igualzinho. Ah, mas esse aqui fez mal para mim, a prostituta não. A prostituta não fez mal para você, mas está fazendo mal para a sociedade. E o que Deus precisa retornar para a igreja nesses dias, irmãos, é um sentimento segundo a palavra de Deus. Nós precisamos sentir segundo a palavra de Deus. Quem acredita aqui que o Cordeiro Pascual representava Cristo? Quem crê? Você crê? Quem crê? Que o cordeiro que Deus mandou comer em Êxodo 12 tipificava Cristo. Você crê, apóstolo, nisso? Que Deus fala, come o cordeiro, aquele cordeiro estava apontando para Jesus. Você crê? Então o que Deus mandou comer do cordeiro? Deus mandou comer a cabeça, Deus mandou comer as entranhas e Deus mandou comer os pés. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Porque quando nós entramos na aliança com Cristo, nós começamos a participar dos pensamentos de Jesus, dos sentimentos de Jesus e da caminhada de Jesus. Isso é o cristianismo, irmão. É participar da mente, dos sentimentos e da caminhada dele. Então existe uma distinção entre o cristianismo expressivo e essencial. Sabe qual é? O cristianismo expressivo é aquele que só aponta aquilo que Jesus faz. Jesus faz milagre, faz. Jesus cura, cura, liberta, liberta, faz. Mas o cristianismo do reino é Jesus falando, come da minha carne, bebe do meu sangue, desfruta de quem eu sou. Só que o cristianismo expressivo é mais atraente. É muito mais atraente. Vou lá porque é a minha bênção, a minha vitória, a libertação, cura, milagre, profecia. Ai, que delícia, Jesus está lá. Só que Jesus parou o evangelho expressivo para nos trazer de volta para o evangelho da essência. Eu não sei se você sabe, mas Jesus nunca negou milagre para ninguém. Só que todas as pessoas que enquanto Jesus em carne comeram do milagre da mão de Jesus, aquelas pessoas que estavam morrendo de fome, e Jesus multiplicou o pão e o peixe para eles comer. Esse verdadeiramente é o profeta que havia de vir. Foi o mesmo povo, escute, as mesmas pessoas que estavam diante de Pôncio Pilatos gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Porque expressão não nos traz revelação. Você quer ter revelação de Jesus? Entra nele, no comportamento de Jesus. Cuidado com a mensagem do anticristo, irmão. Porque o anticristo não anuncia que Jesus veio em quê? O anticristo não anuncia que Jesus veio em carne. Só que durante muito tempo eu entendi que o anticristo, ele não ia falar que Jesus veio em carne. Ele não ia falar isso. Só que eu fui mais profundo e entendi que a mensagem do anticristo, ouça, é a mensagem que anuncia um Jesus que faz, o Jesus glorioso,
o Jesus sentado no trono, mas não evidencia o Jesus que veio em carne, que sofreu, montou no jumentinho, tomou tapa na cara, foi cuspido, escarnecido. Então, o cristianismo, a mensagem do anticristo, ela contradiz a mensagem essencial do cristianismo. Porque você não precisa entender que Jesus vem em carne. Não olha para a vida de Jesus em carne, não. Não olha para a vida de Jesus em carne. Olha só para Jesus sentado no trono, glorioso, poderoso. Mas não olha para aquele cara que foi cuspido, escarnecido, e não abriu a boca como uma ovelha muda. Não olha para esse cara não. Vamos só olhar para o milagre que ele faz, mas não olha para o sangue que ele deu. Mas nesses dias Deus vai nos levar de novo, irmão, a ter o sentimento como dele, a ter o pensamento como dele, e a andar como ele. E os milagres vai ser tudo consequência. As expressões são tudo consequência. Mas nós nunca vamos ser uma igreja relevante, a imagem e semelhança de Jesus, se a gente não aprender o que é aliança. Sabe por que Deus abomina o divórcio? Sabe por quê que Deus abomina o divórcio? Não tem outra explicação a não ser que, se você não consegue honrar a aliança com quem dorme do seu lado, não vem falar que você tem uma aliança comigo, não. Não tem outra explicação. Por que Deus instituiu que o casamento fosse assim? Porque se o homem, ouça, se o homem não suporta a aliança com quem dorme do lado dele, mesmo com todas as diferenças, ele jamais vai suportar uma aliança com Deus que diz não para ele. Jamais. Ele não vai suportar uma aliança com Deus nunca, irmão. Você vem falar que você tem uma aliança com Deus, e você não suporta a diferença da sua esposa, vai caçar coquinho, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você vem falar que você tem uma aliança com Deus, acho que você tem cada brincadeira. Estive falando hoje com o apóstolo Diego. Eu tenho uma aliança com meu pai espiritual, com o meu apóstolo, porque um dia eu firmei uma aliança com ele quando eu estava numa cama, quando eu estava sem destino, perdido. Ele estendeu a mão para mim e falou: vai que eu abençoo você. Eu firmei uma aliança com ele, essa aliança me trouxe até aqui. Sabe quais são os benefícios que ele proporciona para a minha vida? Nenhum. Não tem, ele não me beneficia em nada. O que me beneficia é a aliança. Meu filho espiritual está aqui, todos os meses eu deposito a minha primícia para ele. Falou: apóstolo, isso aqui é minha primícia para o Senhor. Deposito o meu dízimo, a minha primícia. Falo: isso aqui é para honrar o Senhor, todo mês. Quando eu chego na cidade, ele viu, ficou espantado. Eu cheguei cansado na cidade de Marília, cansado. Antes de ir na minha casa, eu falei assim: vou direto para a casa do meu apóstolo. Fui lá, bati no portão. Fiquei 15 segundos na casa dele. Falei: cara, eu preciso ir para casa descansar, mas eu não posso pisar na cidade sem primeiro entregar a minha honra de primícia nas suas mãos. Está aqui, vim honrar a vida do Senhor. Aí Deus fez um rebuliço na cidade, mas meu Deus do céu, foi ou não foi? Um rebuliço, apóstolo, na cidade. Aí as pessoas olham e falam assim: nossa, Deus te chamou, hein? Olha, você nasceu com o bumbum virado para a lua, irmão, vai sangrar. Vai aprender o que é derramar sangue para manter-se na aliança. Vai aprender o que é angustiar, falar assim: cara, meu Deus do céu, mas eu permaneço na aliança. Aliança que perde, isso é aliança. Aí deixa eu te falar uma coisa. Nós nunca vamos conseguir, coloca isso na sua cabeça, o Espírito Santo te dará a compreensão de todas as coisas. Nós nunca vamos conseguir entender uma aliança com Deus sem primeiro entender uma aliança uns com os outros. E o diabo é tão astuto que ele criou um negócio que fala assim: tamo junto. Tamo junto, viu? Tamo junto é uma ova. Esse negócio de tamo junto é uma desculpa. Porque a aliança, irmão, a aliança
ela custa caro. É você olhar para o cara e falar assim, ó, não importa o que aconteça não, cara. Você pode cair, levantar, tá forte, tá fraco, eu estou do seu lado. Não quero ter benefício nenhum. Sabe por que os relacionamentos hoje são virtuais? Porque relacionamento virtual beneficia, dá status. Então a pessoa tem não sei quantos mil seguidores, dá status. Entende? Mas a aliança pessoal, ela está sendo escassa. Porque a aliança pessoal vai demandar tempo. Você vai ter que pegar o seu carro e ir lá servir o outro. A aliança vai ter que te ensinar a perder pelo outro. Eu poderia pregar 1000 coisas aqui, irmão, mas eu não quero trazer mais informação para a igreja. Eu estou disposto nesses dias. Falei, eu não vou mais ser instrumento de trazer informação para a igreja. Eu quero ver. Eu quero ver uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu sonho em ver os profetas da minha geração voando. Amém. Homens que têm graxa na unha, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, conversando com ele falou, bispo, os pastores, falta graxa. Hoje em dia só tem uma câmera na frente, mas não sabe o que é lidar com gente, e está criticando a igreja. Não sabe o que é lidar com gente, passar angústia, perder noite em claro. Não ouse falar da igreja, irmão, se você não estiver disposto a morrer por ela. Não ouse! Porque a igreja, ela é a noiva do meu Senhor. E enquanto eu tiver fôlego, eu dou a minha vida pela igreja. Porque eu sei o que é passar angústia por ela. Eu sei o que é ficar longe da minha família e dos meus filhos por causa da igreja. Por isso eu não quero servir de informação para vocês. Não adianta a gente entrar em outros lugares sem trabalhar esse fundamento e entender, cara, você quer ter revelação do Espírito. Você quer que a revelação te alimente, a revelação te mova. Você quer chegar até Deus para ter um destino? Volta para o fundamento, reveja as suas alianças. Qual é a sua aliança com seu patrão, irmão? Se o outro paga mais, você pede as contas. Pelo amor de Deus, escute. Eu não sei se o Diego é dessa época, ele é novinho, tem 23 anos. Eu não sei se ele é dessa época. Mas você perguntava para os mais velhos, onde você trabalha? Eu trabalho em tal lugar. Quanto tempo? Há 30 anos. O senhor é borracheiro? Sou há quanto tempo? Há 60 anos de borracheiro. Fui em Marília na casa da minha irmã. Meu Deus. Na frente da casa da minha irmã tem um borracheiro, que quando eu era pequenininho, ganhei minha primeira bicicleta, eu levava ele para arrumar o pneu. Eu entrei dentro da borracharia, a bancada está do mesmo jeito. Os equipamentos dele do mesmo jeito. Falei, ô Bonitinho, que a gente chama ele de Bonitinho. Ô Bonitinho, você ainda é borracheiro? Ele falou, sou, e vou morrer sendo borracheiro. Só que os jovens da nossa geração, se alguém falar assim, não, mas o padeiro está pagando melhor, ele deixa de ser borracheiro, vai ser padeiro. E se o borracheiro falar grosso com ele, fiquei chateado, vou para o padeiro. E se o padeiro cobrar o horário dele, eu não gostei, vou para o eletricista. Porque a nossa geração não sabe o que é aliança. Você sabe que quando você vai trabalhar, eu não sei que aqui, é assim também. Mas quando você vai trabalhar, o patrão faz um contrato de trabalho. É assim, não é? Você assina um contrato, só que aqui não vale nada para a nossa geração. Porque se o patrão cobrar o horário dele, cobrar o serviço dele, ele fala, não gostei do jeito que ele falou comigo, vou procurar outro serviço. E você não conhece as escrituras que diz, trabalhe para o seu patrão, como se você estivesse trabalhando para Jesus. Honre o seu patrão, como se você estivesse honrando a Jesus. Mas ouça, cristão, você entende que o trabalho só te beneficia. Por que você sai da igreja igual sai de casa? Sabe por quê? Porque você está procurando uma igreja boa para você. Deixa eu falar para os filhos que estão longe. Eu liberei essa palavra na cidade de Marília, trouxe cura para muita gente. Tem gente afastada da igreja. Eu cheguei na cidade, fui encontrar o meu melhor amigo. Falei, ei cara, como você está? Você está na igreja? Não estou encontrando uma igreja.
Cara, eu tinha um anel, eu até esqueci meu anel. Eu virei o anel pro lado assim, eu ia dar um soco no queixo dele assim, ó. Que, eu ia falar, Deus me perdoa, mas eu vou... Por que você não está aí na igreja? Porque eu estou procurando uma igreja boa. E aí o Espírito Santo falou para mim, gente que está procurando igreja boa, é porque não é boa o suficiente nem para estar na igreja. Sabia? Eu estou procurando uma igreja boa, é porque você não é bom o suficiente nem para estar na igreja, irmão. Nem para estar na igreja. Aí eu saio da igreja, que essa igreja não é boa. Estou procurando uma igreja boa, é porque nem você é bom para estar na igreja. Por isso volta para a igreja entendendo que a igreja não precisa ser um lugar bom, ela tem que ser um lugar onde você deve estar. Acabou. Eu tenho que estar aqui, estou aqui. Acabou. É aqui que eu vou ficar. Estando bem ou estando mal, eu vou ficar. Minhas pernas... Cara, que foi batizado na igreja, casou na mesma igrejinha, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Eu conheci uma senhora, irmão, numa igreja que eu ia quando era pequenininho, a igrejinha do bairro. A igreja tinha um mover profético, era desse tamanho a igreja assim, ó. E ficava gente do lado de fora, porque tinha um mover profético glorioso. Há 2 anos atrás, quando eu fui no Brasil, eu estava passando na rua, vi a igrejinha e falei, meu Deus, essa igreja teve um mover glorioso. E eu cheguei lá, tinha 6 banquinhos de madeira. E quando eu entrei, eu vi a senhorinha que sempre estava lá. Eu sentei para conversar com ela e perguntei, como que está a igreja? Ela, está bem, nós temos 12 membros. Eu falei, que bênção, mas Deus está acrescentando. Ele falou, não, infelizmente não está. Esses 12 são os mesmos 12 de 10 anos atrás. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, cara. Eu falei, meu Deus, se esses crentes não tiverem galardão no céu, o Pentecoste passou, mas eles ficaram lá. A profecia acabou, mas eles ficaram lá. Ela falou que todo ano troca o pastor, mas os mesmos não trocam, tá lá. E às vezes a gente espera que Deus vai trazer galardão sobre os grandes. Deus está procurando homens de aliança. Homens que sabem falar assim, não importa o que aconteça, eu estou aqui. Marido, não importa quem você é, eu estou com você. Esposa, não importa o que você faz, eu estou com você. Pastor, não importa o que aconteça aqui, eu estou com você. Patrão, não importa se a igreja... se a empresa está indo bem ou não, eu estou com você. Um dos empresários da nossa igreja me procurou em lágrimas, falando assim, cara, a partir de hoje eu não trabalho mais para mim, eu trabalho para os meus funcionários. Eu disse, por quê? Ele falou, porque no começo da pandemia eu fui mandar todo mundo embora, eles falaram para mim, não, nós vamos trabalhar de graça até a pandemia passar. Ainda existe, irmão. Ele está explodindo. Todo mundo está ganhando o dobro do que ganhava antes. Explodindo na cidade. Eles falaram, não, o restaurante não vai fechar não. Nós vamos continuar trabalhando aqui de graça até a pandemia fechar. Tem uma menina da nossa igreja, de uma empresa pequena da nossa igreja, que o patrão com muito peso ligou para mim e falou assim, cara, eu vou ter que mandar ela embora. Eu falei, pode mandar, ela não vai sair não. Aí foi dito e feito, ele chegou para ela e falou assim, olha, não tem como eu te pagar. Você não precisa vir mais. E ela falou assim, não, o que depender de mim nós vamos trabalhar, até quando eu tiver condição de pagar. Sabe o que aconteceu? Na outra semana ele estava abrindo outra loja. Deus abençoou ele na pandemia como nunca abençoou ele em outra área. É impressionante, ele tem uma hamburgueria, e a hamburgueria nunca vendeu tanto quanto na pandemia, porque ele começou a entregar, fazer delivery. E a menina que ficou com ele está prosperando, está sendo honrada, abençoando. Sabe o que aconteceu antes de eu vir para cá? Ele alugou outra loja, está abrindo uma outra loja. Assim, coisa fora do comum. Todo primeiro dia do mês ele trabalha, ele vai lá na minha casa. O pastor Ed sabe. Apóstolo, vim entregar minha primícia para o senhor.
primeiro dia do meu trabalho. Olha aqui para mim. Você não tem ideia, não tem, do que Deus está disposto a fazer com homens de aliança. Muita gente fez assim, ó, mas você não tem ideia que Deus quer pegar alguém comum para realizar algo extraordinário só por causa da aliança. Sabe o que é aliança? Miqueias capítulo 7 versículo 8 diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque mesmo que eu caia, eu levantar-me-eis, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E Deus está procurando homens que vão dizer a mesma coisa, irmão, tanto bem ou tanto mal, nas trevas ou na luz, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu não abro mão disso. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Vem comigo, vem comigo. Ei, Jesus, a chave está liberada, irmão. Vou repetir, por misericórdia. A chave está liberada sobre a cidade de Pouso Alegre. Nós provocamos os homens e as mulheres de aliança para se manifestarem, porque o resultado da aliança é: eu escreverei as minhas leis na tua mente, imprimirei no teu coração. Ei, escute, a palavra de Deus vai restaurar você ao estado original. Homens de governo, de autoridade, de expressão e de aliança. Porque a palavra não está restaurando, porque não tem aliança. Porque não está governando, porque não tem aliança. Chore abacate mini bikini. Tem pessoas aqui que Deus levou para o deserto. Escute, fica aí. Eu vejo que Deus desestabilizou a vida de algumas pessoas. O próprio Deus desestabilizou algumas pessoas, porque Deus pegou você e levou você para o deserto, porque Deus quer promover um ambiente celestial de revelação e movimentação de anjos sobre a sua vida. Você não entendeu? Olha para você agora, para de olhar para mim, olha para você. O Espírito Santo desestabilizou a vida de algumas pessoas aqui, emocionalmente, financeiramente, ministerialmente. Deus estabilizou a vida de algumas pessoas aqui, porque Deus está levando você para o deserto. Deus precisa promover para você novos níveis de revelação. Deus precisa promover para você novos níveis de alimentos espirituais mais sólidos, mais profundos. Por isso que Deus desestabilizou. Deus sim! Só que algumas pessoas vão ter que sair daqui hoje e voltar para o deserto sozinho. Algumas pessoas vão ter que soltar algumas coisas que pegaram só para ter a vida mais confortável. Algumas pessoas vão ter que fazer como 1 Reis 19:4, entrar por si mesmo no deserto. O processo é esse: entra no lugar da solitude, abre mão de algumas coisas, irmã. Eu vejo algumas mulheres se batendo para ter um estilo de vida melhor. Entra no deserto. Existem desertos que Deus te põe, Ele mesmo te tira. Mas existem desertos que você mesmo tem que entrar para que Ele possa te tirar. Você tem que entrar.
Todo espírito de divórcio e adultério agora mesmo está sendo sepultado pelo poder da palavra de Deus. Homens e mulheres insatisfeitas em seus casamentos estão sendo reestabelecidas na aliança. Eu vejo casamentos sendo reestabelecidos no sentimento de prazer e satisfação, porque todo lugar que a palavra de Deus é evidenciada, as obras das trevas são desfeitas. Você entendeu ou não? Então levante suas mãos comigo assim, ó. Todo lugar que a palavra de Deus é evidenciada, as obras das trevas são desfeitas. Então todo espírito e todo ambiente de divórcio e de adultério seja agora destronado pelo poder de Deus. Fique em pé no seu lugar, irmão, comigo, com as suas mãos levantadas assim, ó. Tem pastores na cidade que tiveram seus ministérios atrofiados quando romperam a aliança. Eu declaro sobre a cidade de Pouso Alegre a restauração de alianças. Quando o pastor celebra um casamento, ele pergunta para ambas as partes: você aceita? E um diz sim. Você aceita? E o outro diz sim. Eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo para você hoje: você aceita entrar na minha aliança? Deixa o reino espiritual ver. Se você quer ser feito um homem de aliança, sai do seu lugar, corre aqui na frente. Rapidinho, eu quero orar por você. Que só dê um passo. Deixa o reino espiritual ver você. Não faça isso por causa do apelo, faça por causa da sua consciência. Eu vejo Deus moldando pensamentos e sentimentos aqui. Ouça. Pessoas aqui vão começar a ter níveis de revelação da palavra que nunca tiveram. Você não está entendendo? Eu vou repetir. Toda dispersão em nome de Jesus, fora! Pessoas aqui vão começar a ter níveis de revelação da palavra de Deus que nunca tiveram. Pessoas vão começar a ter níveis de revelação que vão te levar mais perto. Mais perto. Se você é casado, segure na mão da sua esposa aí. Vocês são a representação da aliança. O espírito da infidelidade, da deslealdade, da facção é ilegal na casa de Deus. Queremos mais, Jesus. Se você precisa restabelecer alguma aliança, você precisa falar agora, fazer isso agora. Queremos mais. Chore mandalabaki neberekite nahasi. Sim, chore bacalabasobria. Queremos mais. A Bíblia diz que Deus está procurando um tipo de pessoa na terra. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Sabe por que a sua empresa está travada, irmão? Porque você não tem sido fiel com aquilo que Deus te confiou. Volte para a fidelidade. Ouça. Vai orando aí, vai orando. Ouça. Por que Deus estabeleceu o princípio de dizimar? Sabe por que Deus estabeleceu o princípio de dizimar? Para selecionar os fiéis que podem tocar na prosperidade, só para isso.
Ah, mas o dízimo não é para abençoar a minha vida, não. O dízimo é para provar você na aliança. O dízimo não é para repreender o devorador, não. O dízimo é para provar você na aliança. Só isso. Só para Deus filtrar quem pode tocar na prosperidade e quem não pode. Vamos, Espírito Santo, começa a liberar. Começa a liberar agora, é agora, é agora. Vamos, Espírito Santo, é agora. Comece a derramar agora, é necessário. É necessário um toque da sua glória, porque a aliança é selada pelo fogo. Então agora nós provocamos as regiões celestiais. Vamos, vamos, você que ora em línguas, libere as línguas espirituais. Você que ora em línguas, libere as línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, vamos. Deixa o fogo vir. Meu amor, meu coração é teu. Nós provocamos as regiões celestiais agora, para que uma dimensão celestial e angelical seja liberada sobre essa casa. Que haja uma movimentação de anjos celestiais aqui, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada ministério. Uma movimentação de anjos celestiais sobre cada empresa. Uma movimentação de anjos espirituais, homens que provocam as regiões celestiais e atraem anjos para as suas casas, atraem anjos para os seus ministérios. Nós provocamos as regiões celestiais. O meu amor, sim! Libera! Libera, 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 libera! Chore a sangue e fogo! Queremos mais, Jesus, amigo Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais, Jesus, amigo Jesus. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais. Chore calabada calaba, chore calabababaque. Cura! Cura! Eu quero deixar você ir embora agora. Você vai sair daqui desse lugar hoje. Não agora, mas daqui a pouco. Você vai sair desse lugar hoje com uma estaca no teu peito. Uma estaca que vai diferenciar você da massa. Olha aqui para mim. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma aliança. Alguém sabe me dizer aonde é o começo e o fim da aliança? Sabe me dizer aqui, você que está mais perto, consegue ver o fim? Consegue ver o começo? Sabe por quê? Porque a aliança, ela representa Deus, que não tem começo e nem fim. Ele é o começo e o fim. Ouça, e agora eu vou finalizar. Quando você estabelece uma aliança, escute, você atrai a testificação da eternidade para a sua vida. Quando você estabelece uma aliança, você está representando a eternidade na terra. Porque a aliança não tem começo, não tem fim. A aliança que acaba nunca foi aliança. Nunca foi aliança. Porque a aliança não tem fim. E quando você estabelece uma aliança, olha aqui para mim e guarda isso. Você liga um portal do céu na terra assim, e esse portal tem legalidade para se mover sobre a sua vida. Eu quero ver uma geração de cristãos robustas. Eu quero ver uma geração de cristão que opera no milagre, no sobrenatural. Por isso, nós vamos ministrar sobre a aliança e o poder de Deus. Posso ouvir um amém? Que Deus abençoe você.
E que você guarde essa palavra no teu lar, as 7 chaves. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, Espírito Santo. Quero agradecer meu irmão, tigre dente de sabre, apóstolo Diego. Eu não tenho palavras para te agradecer, não. Você me ensina sobre aliança. Você me ensina, me encoraja a ter uma aliança. Porque mesmo longe, os nossos olhos brilham quando a gente se encontra. Obrigado por me receber na tua casa. Até mesmo por passar a minha camisa para vir para o culto. E eu fico feliz de participar do que Deus está fazendo nessa casa. Isso aqui não é obra sua, é obra da aliança que você estabeleceu com Jesus. Homem de aliança tem portal aberto, e portal aberto traz isso aqui, ó. Olha o tanto de gente madura. Ó. E olha o tanto de anjo que se manifesta aqui. Estende a mão para cá. Eu quero fazer um ato profético aqui. Eu conheço a integridade desse homem. Eu quero repartir ele em pelo menos 100 mil sobre a cidade de Pouso Alegre. Posso repartir você? Você tem convicção de quem você é? Eu também tenho. Estende a sua mão para cá. Nós vamos repartir o apóstolo de vocês em pelo menos 100 mil sobre a cidade. Porque é necessário que tenham os descrentes para que os crentes sejam evidenciados. Então nós vamos orar aqui agora. Você conhece seu pastor? Talvez eu conheça mais que você. Mas nós vamos orar para que o Senhor faça o que tem feito na vida dele na cidade de Pouso Alegre. Eu vim aqui por causa dessa cidade, irmão. Não era para mim ter vindo aqui. Mas o profeta, quando é profeta, meu irmão, ele falou, vem para cá. Eu falei, não dá, não tem agenda, não tem tempo, não tem dia. Aí Deus adiou o meu voo. Ele falou, tá vendo como eu sou profeta? Eu falei, ô profeta, mas eu vou ficar mais 10 dias longe da minha mulher. Estende a mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós legalizamos o teu mover sobre essa cidade. Nós somos estrangeiros aqui agora. E fomos testemunhas da hospitalidade. E a tua palavra diz, não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns sem saber hospedarão anjos. E como anjo do Senhor, nós queremos orar para que o que tem nesse coração seja repartido sobre a cidade de Pouso Alegre. Amém. Eu provei e vi a tua bondade na vida do meu irmão. Vamos, por favor, me ajuda. Você que ora em línguas, libera as línguas espirituais e nós vamos repartir ele agora. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que sobre a cidade de Pouso Alegre, no mínimo, o coração desse homem seja repartido em 1000 sobre a cidade de Pouso Alegre, o estado de Minas Gerais e a nação brasileira. Seja liberada a essência do que o Senhor pôs aqui. Que nem fala pra cá. Seja liberado sobre a cidade ao menos 100.000 porções do coração desse homem. Nós repartimos a integridade, a aliança, para que a cidade de Pouso Alegre sinta o peso da glória de Deus. Riacalabade, Riacalamando. Eu vejo um outro tipo de comida. As revelações mais profundas nunca param. E eu vejo níveis de revelação mais profundas nesse deserto, meu irmão. Se prepara. E assim nós abençoamos cada família desse lar.
dessa casa apostólica, em nome de Jesus. Amém. É tudo, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, apóstolo.